Boa noite, turma. Vamos lá, começando aqui o nosso assunto, né, a nossa nova disciplina, em Teoria das Obrigações, né? E eu estou usando aqui um livro da professora Maria Helena Diniz, né, mas uma edição aqui mais antiga, né? Eu vou até olhar na nossa biblioteca, ver se tem livros lá, eu acredito que tem, tá? E você pode já pegar, se tiver da professora Maria Diniz, pode pegar, né? Esse aqui é o curso de Direito Brasileiro, né? O volume aqui é o volume 2, Teoria Geral das Obrigações. Esse aqui é de 2007, tem mais atual lá. Então você procura a biblioteca, ok? A professora Maria Diniz tem uma linguagem bem legal para a gente aprender. Então eu indico para vocês, é da nossa bibliografia, né? Eu quero começar a nossa aula de hoje trazendo dois conceitos, né, para que vocês entendam o que é uma obrigação, ok? E o primeiro conceito que eu vou trazer para vocês é de Clovis Bevilacqua, tá? Então, assim, segundo Clovis Bevilacqua, o conceito de obrigação trazido por ele nos diz que obrigação é a relação transitória de direito, ok? Que nos constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa economicamente apreciável, né, em proveito de alguém que por ato nosso ou de alguém conosco juridicamente relacionado ou em virtude de lei adquiriu o direito de exigir de nós essa ação ou omissão, ok? Então percebam que o conceito de Clovis Bevilacqua é clássico, é aquele conceito bem aberto, bem amplo, tá? E a gente dá para perceber bem o que é uma obrigação. Uma obrigação é um vínculo que se gera entre duas partes ou mais, né? Onde uma tem o dever de, de atribuir, né? Ou dar, ou não, ou deixar, ou dar, ou fazer, ou não fazer, né? Ou seja, cumprir uma obrigação, seja ela positiva ou negativa. Tá? Então, o conceito dele é bem amplo. Obrigação é relação transitória, ou seja, quando você resolveu, foi lá, pagou, ou cumpriu aquilo que tinha que fazer, ou deixou de fazer, extinguiu-se a obrigação, deixou de existir, né? O que nos constrange a dar, fazer, deixar de fazer, né, alguma coisa economicamente apreciável, né, porque geralmente quando se cumpre uma obrigação, se tem algo a dar, seja um valor em espécie, seja uma obrigação a ser cumprida através de dar algo, ou de deixar fazer algo, que também, né, tem uma responsabilização. Então, tanto provocado algo por mim ou por alguém que tem uma relação comigo, né? Ou por virtude de lei, ou porque a lei determina que eu faça ou não faça aquilo, né? E que se eu não cumprir o que a lei determina, eu vou ter que ser responsabilizado, né? Adquire um direito de exigir de nós ação ou omissão, né? Ou seja, exige de nós um comportamento tanto de fazer, né? Ou deixar de fazer, tá? De dar ou fazer ou deixar de fazer. Esse é o conceito de Clovis Bevilacqua. É bem amplo. Outro conceito que eu quero falar para vocês, trazer para vocês, é de Washington de Barros Monteiro. Tá? O Washington de Barros Monteiro, ele traz um conceito bem parecido com Bevilacqua, né? Mas com algumas diferenças em algumas colocações. Olha aqui comigo. A obrigação, segundo Washington de Barros Monteiro, a obrigação é a relação jurídica de caráter transitório, até aqui, muito parecido com Clovis Bevilacqua, né? Estabelecida entre devedor e credor, tá? E cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, né, devida pelo primeiro ao segundo, né, ou seja, pelo devedor ao credor, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio, tá? Muito interessante esse conceito de Washington de Barros Monteiro.
né? A obrigação é a relação jurídica de caráter transitório, ou seja, no momento que se resolveu, né, ela deixa de existir, estabelecida entre devedor e credor, né? Aquele que tem o direito de cobrar, e cujo objeto consiste numa prestação pessoal, econômica, né, positiva ou negativa, tá? Então, de fazer, de dar, né, ou de fazer, deixar de fazer. Então, por isso que é positiva, que é de fazer, ou negativa, né, de não fazer. Depois a gente vai destrinchar lá para frente, vai ficar mais claro. Então, devida pelo primeiro, ou seja, pelo devedor, ao segundo credor, né, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio. Tá? O adimplemento, eu até perguntei para os alunos que estavam presentes na nossa aula introdutória, se alguém sabia qual o significado do termo adimplir, né? Adimplir. E assim, a gente vai perceber que nessa disciplina, alguns termos, a gente vai ter um primeiro contato, né? Alguns termos a gente ainda não conhece, e se conhece, você perceber que ele vai ter um sentido diferente quando se trata de obrigações. Tá? Mas aqui, adimplir quer dizer cumprir com a obrigação, pagar, né? Dar ao outro aquilo que é de direito. Então, adimplir, né? Inadimplir é estar devedor, tá? Estar devedor. Por isso que vem a expressão inadimplente, né? Alguém inadimplente é alguém que está devendo algo para outro, né? E adimplente é justamente aquele que cumpre com a sua obrigação, que paga, né? Alguém adimplente, tá? Então esse é o significado do termo adimplir, cumprir, pagar, né? Tá? Então assim, a gente percebe que dentro desses dois conceitos já dá para a gente extrair o quê? Que a obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório, tá? Então, cumpriu a obrigação, ela deixa de existir, tá? Ela só tá ativa até que se resolva. Resolveu, tá? Entre credor e devedor, ou devedor e credor, né? De forma positiva ou negativa, ou seja, de dar ou fazer, não fazer, né? Devida pelo devedor ao credor, garantindo o adimplemento através do seu patrimônio, ou seja, se alguém tem uma obrigação a ser cumprida, ele vai ter que dar algo em troca para poder estar adimplente, ou seja, estar em dias, né? O objeto da obrigação consiste numa prestação pessoal, ou seja, alguém tem que fazer algo, né, para que resolva essa obrigação. Então, uma obrigação pessoal. Como é essa obrigação pessoal, né? É só a pessoa que está vinculada, ela está adstrita, né? Ou seja, ela está ligada, né, ao cumprimento da prestação, ela está vinculada ao cumprimento da prestação. Então, por que ela é pessoal? Porque o objeto da obrigação consiste numa prestação pessoal. Porque alguém deve, a pessoa deve, né, tem que cumprir. Então, é uma obrigação de caráter pessoal. Então, só a pessoa vinculada está adstrita, ou seja, está responsável ao cumprimento da prestação. Eu não posso exigir de A o que é devido por B. Não, mas a prestação é devida por A e a ele cabe estar cumprindo, tá? Ou adimplir aquela obrigação, com aquela obrigação. Então, ela é de natureza pessoal. Então, o objeto da obrigação consiste numa prestação pessoal, tá? Quem se obrigou, quem se vinculou, tem a responsabilidade de dar cumprimento, de adimplir, ok? Então, trata-se de uma relação jurídica de natureza pessoal. Primeiro ponto que a gente tem que atentar, né? Trata-se de uma relação jurídica de natureza pessoal, pois se estabelece entre duas pessoas, credor e devedor, tá? Sempre vão estar num polo o devedor e um credor. Credor, um devedor, né? Credor, aquele que tem o direito de receber, e o devedor, aquele que é obrigado a pagar. Um polo ativo, um polo passivo, tá? Ativo, o credor, quem tem o direito de receber, e passivo, aquele, né, que tem a obrigação de pagar, de dar algo em pagamento.
tá? Então, assim, é pessoal essa relação, porque eu não posso cobrar de um terceiro aquilo que é devido pelo titular da obrigação. Então, se estabelece a obrigação entre duas pessoas. Quais os nomes dessas duas pessoas? Devedor e credor, ou credor e devedor, né? E econômica, outra característica da obrigação. Então, a primeira característica da obrigação é que ela é pessoal, né? Eu não posso cobrar de uma outra pessoa, tem que ser a pessoa do devedor, então ela é pessoal, tá? E econômica, por quê? Por ser necessário a prestação positiva ou negativa para dar o cumprimento, para que tenha um valor pecuniário, né, em dinheiro. Pecúnia é outro termo que talvez você não tenha ouvido falar. O que significa pecúnia? Valor, dinheiro, din-din, né? Então, a prestação ela é econômica, a obrigação também é econômica, é pessoal e é econômica. Por que econômica? Porque se é necessário a prestação positiva ou negativa, ou seja, eu posso dar algo, fazer ou deixar de fazer, né? E que tenha um valor pecuniário, né? Isto é, seja suscetível de aferição monetária. Tá, eu posso não receber dinheiro em espécie, né, em moeda corrente, em transferência bancária. Eu posso não receber o valor, né, em moeda, mas a pessoa pode dar um valor estimado, ou pode dar, por exemplo, como pagamento um carro, um imóvel, né, uma moto. Então, assim, e isso tem valor pecuniário, né? Isso é suscetível de aferição monetária, ok? Então, eu devo, alguém deve alguma coisa para mim, tá? Alguém deve alguma coisa para mim, então eu sou o credor, tá? Quem me deve é o devedor, ok? Determinou um prazo para me pagar um valor, era R$ 4.000, e ele não pagou. Naquele momento ele já ficou em dívida, né? Ele não cumpriu no prazo determinado, e aí a partir daí ele não tem R$ 4.000 para me dar em espécie, ele pode me dar a moto dele, né? Olha, eu não pude te pagar em dinheiro, mas eu estou te dando a minha moto, ou seja, estou cumprindo, adimplindo com a minha obrigação, a obrigação a qual eu fui vinculado, né? E naquele momento, embora ele não tenha dado o valor que ele me prometeu dar, os 4.000, mas ele me deu parte do seu patrimônio que equivale àquele valor, né? Que equivale àquele valor, ou seja, ele cumpriu com a sua obrigação, tá? Então, assim, o credor ele tem à sua disposição como garantia do adimplemento, do pagamento. O credor tem à sua disposição como garantia do adimplemento, né, o patrimônio do devedor. Eu vou pegar bem aqui para vocês o código para a gente dar uma lida aqui no artigo, só rapidinho. O artigo 391 do Código Civil. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui por vocês. Artigo 391 do Código Civil. Cadê o Código Civil aqui? 391. Tá, então o credor ele tem à disposição dele o quê? O que é que ele tem à disposição dele? Né, como garantia do adimplemento, como garantia de pagamento, o patrimônio do devedor. Tá? Artigo 391. Vamos lá, vamos ler bem aqui. 391. Diz assim: pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Ok? Vou até marcar aqui. Tá? 391. Então, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Todos os bens do devedor. Pelo adimplemento, ou seja, pelo pagamento da obrigação, pelo cumprimento da obrigação, né? Na verdade, todos os bens quantos forem necessários, né? Se alguém está te devendo R$ 4.000, ele tem uma moto que vale R$ 4.000, né? Ele não pagar, ele pode, o patrimônio dele
equivalente ao valor que ele lhe deve, você pega aquela moto e aí pronto, se resolve a obrigação, certo? Então, a obrigação, o objeto da obrigação, ele tem duas características principais, porque ele consiste numa prestação pessoal, tá? Porque se alguém me deve, é dele que eu tenho que cobrar, tá? E a outra característica é que é econômica, uma característica econômica, ou seja, porque é necessário uma prestação pecuniária, tá entendendo? Algo de valor equivalente, né? Que seja suscetível à aferição monetária para poder, né, cumprir, né, adimplir com aquela obrigação assumida, ok? Então, o credor ele tem à sua disposição, né, para resolver aquela obrigação, ele tem à sua disposição o quê? O patrimônio do devedor, artigo 391. Pelo adimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor, tá? Então, assim, quando for necessário, claro, se o cara tem um patrimônio de 500 mil reais e ele deve para alguém 100 mil reais, ele só vai usar o patrimônio dele na parte em que for necessária para se cumprir a obrigação, correto? Tá? Então, assim embora a obrigação ela objetive que uma prestação pessoal do devedor, né, na execução por adimplemento pela dívida dos bens que ele, né, que ele deve para o credor, né? Então, assim, é justamente por isso que ele tem à disposição o patrimônio, tá? É porque, dessa forma, quando ele utiliza do patrimônio no valor da dívida que ele tem, sana a dívida. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter bem em mente, a essência da obrigação, né, se a gente analisar dessa forma, ela consiste no poder de exigir, né, de outrem, né, a satisfação de um interesse econômico, isto é, no direito de obter uma prestação do devedor inadimplente pela movimentação da máquina judiciária indo buscar o seu patrimônio, o quanto necessário a satisfação do crédito e a composição do dano causado, tá? Então, assim, a gente vê aqui a essência da obrigação consiste no poder de exigir, né, a satisfação de interesse econômico. Então, assim, aqui ele falou da máquina, pela movimentação da máquina judiciária, né? A Maria Helena Diniz, no livro dela, fala disso. Então, assim, eu vou para eu muitas vezes receber algo, ou para que alguém cumpra a obrigação que tem comigo, muitas vezes ela não é feita de forma voluntária. E aí é necessário que, né, haja a intervenção de alguém que está acima, né, do Estado, através do juiz, né, aqui, para poder se fazer cumprir aquela obrigação, tá? Que não foi resolvida de forma pacífica, né, de forma voluntária pelo devedor, né? Ele me deve algo, eu sou credor e ele não cumpriu. E aí não existe outra forma a não ser movimentar a máquina judiciária para que se haja cumprimento no quanto necessário, no quanto ele deve, na obrigação que foi firmada, tá? Então, muitas vezes vai ser necessário mesmo levar o litígio, levar o objeto, a obrigação, para que o Poder Judiciário resolva, para que alguém hierarquicamente superior, né? Então, o juiz, o Estado juiz, possa dizer, possa determinar, fazer cumprir, né, o adimplemento daquela obrigação que voluntariamente não foi cumprida ou satisfeita. Então, assim, daí que é interessante a grande importância a gente observar do direito moderno, né, da responsabilidade patrimonial. Como assim? A ponto de haver, na realidade, se a gente observar, né, a obrigação em relação a dois patrimônios. De forma que o caráter, se a gente for perceber aqui, de vínculo entre duas pessoas, né, ele existe. E assim, sem jamais desaparecer, vai crescendo a importância assim, de um cumprir com o seu patrimônio, né, a obrigação que foi firmada, e o outro, o outro receber o patrimônio, agregar o seu patrimônio
o valor devido. Então, aquele que deve, ele retira do seu patrimônio o quinhão, aquele quanto necessário para cumprir a obrigação, aumentando o patrimônio de alguém ou devolvendo aquilo que lhe é devido. Tá? Então, assim, a obrigação ela se funda de fato no devedor obrigar-se a cumprir. Então, por exemplo, aqui num contrato, vamos pegar um exemplo prático, num contrato, quando se realiza uma prestação, né, ao credor, né, essa autovinculação, né, ela permite que o outro, né, possa alcançar o seu patrimônio. Então, quando eu vou comprar, quando eu vou me vincular no contrato, eu faço um contrato com alguém bem aqui, né, e digo que eu vou comprar vou numa loja, compro uma geladeira, por exemplo, e eu assino ali um termo, um contrato, né, que eu vou pagar ela em 10 parcelas, com vencimento em tanto, na data e tal. E eu não cumpro com essa obrigação. No momento que eu não cumpro com essa obrigação, eu dou o direito, né, àquela pessoa que tinha uma relação bilateral, firmada pelo contrato, eu dou o direito a ela para que ela atinja o meu patrimônio, né, de forma que eu cumpra com a obrigação firmada, né, né, porque essa é uma relação, isso é para que se mantenha uma relação de confiança, né, um vínculo, né, para que haja uma relação de confiança, para que haja a manutenção da boa-fé. Então, é necessário para isso que muitas vezes haja uma intervenção do judiciário, né, para que faça cumprir a obrigação pelo devedor, ok? Então, a gente aqui nesse vídeo, a gente fica até aqui, aí a gente vai continuar no próximo, ok? Que a gente vai falar agora dos elementos constitutivos da relação obrigacional, ok? Vamos deixar isso para o próximo vídeo. Valeu, galera!